Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo de volta depois de tanto tempo a mais um Andando, Falando e Fotografando. Caraca, como tenho coisa para falar com vocês. Ainda bem que a viagem que eu vou pegar aqui é longa. Eu, depois de 2 anos, estou voltando à ilha de Paquetá, que é um lugarzinho isolado aqui do Rio de Janeiro. É um dos lugares onde eu me sinto mais confortável para fotografar. Então, como a viagem é bem longa, temos bastante assunto a tratar, que na verdade eu tenho bastante coisa a me justificar com vocês do porquê que eu fiquei tanto tempo sem gravar esse quadro do canal que muita gente gostou. Então, vamos que vamos. Muito bem, pessoas, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Fernandes. Tenho esse canal no YouTube lá desde os primórdios de 2014. Um dos temas principais do canal é a fotografia, mas também conversamos sobre outros assuntos. Tempos atrás, lá para 2019, resolvi eu começar a aprender fotografia de rua na prática mesmo. Fui me interessando pelo assunto, na verdade no início não era do meu interesse a fotografia de rua, mas aí era culpa das fontes que eu tinha como referência, que eram fotógrafos muito intrusivos assim na forma que fotografavam as pessoas, tinha um jeito até constrangedor. Pesquisei mais a fundo, busquei referências de pessoas que contavam histórias, buscavam narrativas e até fotógrafos de rua que interagiam com as pessoas que eles fotografavam. Mas chega uma hora que você não quer mais só estudar, você não quer ficar só na teoria. Você quer ir pra rua e fotografar. E foi o que eu fiz. Preparei o equipamento mais velho que eu tinha, que é minha Canon XT com minha lente de 50mm. E nos intervalos do trabalho, na época eu trabalhava em Bom Sucesso, comecei a sair pelas ruas fotografando. Beleza. O que isso tem a ver com o episódio do Andando, Falando e Fotografando? É que com o tempo eu vi que fotografar na rua era essencial para eu aprimorar meus conhecimentos. Só que algumas coisas aconteciam ali naquele momento e eu queria contar ali naquele momento. Então, nas minhas idas para o trabalho, nos meus horários de almoço, comecei a gravar em forma de podcast o que eu estava fazendo, passando um avião aqui. Única e exclusivamente por não ter coragem de pegar uma câmera, acoplar em cima da minha câmera e gravar o que eu estava fotografando. Eu tenho como referência o fotógrafo Guilhermo, do canal Fotógrafo Ambulante. Ele bota uma GoPro em cima da câmera dele e vai que vai, sem medo. Mas eu não sou tão corajoso quanto ele. Então, no máximo que eu faço é botar o meu fone de ouvido com o microfone e vou falando enquanto eu vou fotografando. Que nem aqui agora, fazendo uma narrativa de onde eu estou. Eu estou nas estações de barca de Paquetá. Agora é às 6h10 da manhã de um pré-feriado de carnaval. E estou aqui, sentadinho. Já fiz ali um time-lapse do nascer do sol. Estou vendo um grupo de pescadores aqui conversando sobre pescaria, né? Pessoas que estão indo para conhecer a ilha, talvez pela primeira vez, pela forma com que eles estão conversando dos lugares que vão. E assim eu acho que fica mais discreto. Eu ainda não tenho coragem de meter uma câmera na mão. Talvez lá na ilha de Paquetá até faça isso. Mas vamos voltar aqui. Então, 2019, fiz bastante isso. De sair na rua, fotografando, fazendo meus testes, quebrando meus medos. Em 2020 eu peraí que tá decolando avião toda hora aqui. Ainda falta alguns minutos para a barca sair. Eu vou tentar fazer uma foto em silhueta do avião decolando. Eu já vou fazer uma fotometria para o céu. Então já peguei a câmera aqui, já deixei focado na montanha mais longínqua que tem, que assim eu já garanto um foco no infinito. Já deixei a fotometria de tal forma que realmente
o avião fique em subexposição e daqui a pouco, quando o próximo avião decolar, vamos fotografar. E é sobre isso, gente. É sobre essa narrativa. Eu gosto de conversar sobre fotografia. Espera que tem um barquinho passando ali que tá bonito o enquadramento. Já vou fazer uma pré-foto aqui. E as fotos eu vejo depois. Ó, tá decolando aqui, peraí. Enquadramento, foco feito, só esperar o avião passar, aumentar o zoom, foco no avião que essa lente se garante, e depois eu vejo como é que saiu essas fotos. Na rua assim eu gosto de fotografar com o flip da câmera fechado. Não gosto de ver como é que a foto tá saindo não. É uma forma de tentar fazer igual a galera da câmera de filme, né? Que você não tem esse feedback de como tá saindo a foto. Você tem que confiar na fotometria que você tá fazendo. Tanto que eu deixo a câmera no pontual. Eu tô utilizando a lente 18-135. E na pós-produção aí do podcast, vou tentar, à medida que eu vou falando da foto que eu tô fazendo, vou tentar colocar ela aí pra vocês terem um feedback do que eu terminei de fazer. E como eu tava falando, é exatamente sobre isso. Ando e fotografando, eu sinto como se você aí do outro lado tivesse do meu lado e tá nós dois fotografando. Eu acho interessante esse feedback, essa troca, e deu muito certo isso. Mesmo quando bateu a pandemia, que eu voltei a trabalhar presencialmente lá para final de 2020, eu comecei a gravar o podcast e a galera tava gostando da ideia. E inicialmente eu achei que não ia dar certo, porque eu pensei, não tem imagem, o pessoal quer ver imagem, ninguém quer ver alguém só falando. Mas eu achei interessante que as pessoas gostaram. Então, espera que eu quase fui na fila do idoso. Tem que esperar aqui. Me enganei. Esperar que eles primeiro abrem pra galera da terceira idade entrar, aí depois abre pra geral. Eu vou esperar abrir geral. Então, me impressionei. O pessoal tava gostando. Então, quando voltei a trabalhar na época de pandemia, presencialmente, tava levando a câmera porque a rua tava mais vazia e eu fui fazendo minhas fotos, gravando meus podcasts. Aí comecei a trabalhar domingo também. Pegava uma condução lotada, que é o BRT, que é um tipo de transporte aqui do Rio de Janeiro, que é um ônibus grudado em outro ônibus. E o BRT aqui no Rio de Janeiro, mesmo em época de pandemia, é bem cheio. E eu continuava gravando meus podcasts mesmo lá. E a galera gostando dos episódios que eu tava gravando, as invenções que eu tinha, porque para fotografia de rua, vez ou outra eu gosto de inserir alguma dificuldade. Eu vou entrar aqui rapidinho na barca e já volto a falar com vocês. Aliás, eu tenho que ficar longe do motor, porque senão vocês não vão conseguir me ouvir falar. Eita, como balança isso aqui, gente. Aí sentei. Eu acho que aqui o motor da barca não vai atrapalhar a nossa conversa, não. Então, o que acontece? O que acontece é que eu vou recobrar o fôlego, peraí. Aí o que acontece? Durante a pandemia, um dos lugares que eu tava trabalhando faliu. Aí eu, que era filial, né? Aí me transferiram para uma outra rede que era lá em Campo Grande. Aí eu comecei a trabalhar lá por Campo Grande. Mas lá em Campo Grande eu não me sentia muito seguro para fotografar, não. Era um lugar novo, eu não conhecia muito bem. A galera falava que lá era um pouquinho barra pesada. Então o que eu fiz foi continuar gravando aos domingos, que eu ia trabalhar num lugar mais tranquilo. E era BRT que eu pegava bem de manhãzinha, hiper lotado. Então a viagem não era muito tranquila. Mas eu continuava gravando. Só que calhou de num episódio que foi final de 2021 de acontecer o seguinte. Numa das viagens que eu tava fazendo, no BRT eu nunca ficava sentado, eu gostava de ficar em pé. Porque assim senta quem precisa, ou quem é abusado, porque o lugar é muito cheio. Então eu ficava geralmente em pé, perto da porta, que era num lugarzinho ali que eu conseguia encaixar direitinho e ficava quietinho na minha. E ali eu ficava gravando, que nem eu tô gravando aqui com vocês, quietinho na minha falando. E enquanto eu tava falando, eu ficava olhando as coisas à minha volta, né? Aí calhou de eu presenciar um evento não muito agradável. Tinha um rapaz na porta, que ele tava escutando a música dele ali de boa, e ele tava bem encostadinho na porta, ele não ia atrapalhar ninguém entrando ou saindo do BRT. E numa das estações, quando abriu as portas,
mas teve um sujeito que foi pra cima dele e deu um esbarrão nele. Mas tipo, esbarrão no BRT é normal, é padrão, acontece direto. E o rapaz com fone, ele não escutou o sujeito que esbarrou nele reclamando com ele. E o sujeito ficou reclamando bastante tempo, xingando ele. Mas o rapaz com fone, eu acho que o fone estava tão alto que ele não estava escutando. E na estação seguinte, esse sujeito que estava xingando percebeu que não estava tendo atenção do rapaz do fone, e assim que abriu a porta, começou a empurrar ele, o rapaz do fone. E o rapaz do fone, não entendendo nada, começou a discutir com ele e os dois começaram a trocar soco. Um sujeito atrás dos dois, muito maior e muito mais forte que os dois, deu um empurrão nos dois. E os dois caíram para fora do ônibus e já começaram a trocar mais soco ainda. Só que o rapaz do fone, teve uma hora que ele não conseguiu se levantar, o outro levantou muito rápido e deu um chute na cabeça dele. E esse rapaz do fone bateu com a cabeça numa barra de ferro. E aparentemente ele não se mexeu mais e o outro começou a chutar. E as pessoas mandando o motorista partir, o motorista fechou a porta e foi embora. E eu gravei todo o áudio da briga, da confusão. E aquilo me deixou, sinceramente, gente, me deixou traumatizado. Porque eu tenho um senso de empatia muito grande. Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas, imaginar o que eu faria no lugar das pessoas. E eu me imaginei na situação daquela pessoa com fone. Você tá escutando sua música na boa, você tá ali quietinho no seu canto sem atrapalhar ninguém, alguém esbarra em você, acha que a culpa foi sua e começa a brigar fisicamente com você. E uma terceira pessoa empurra você e o outro causador da briga pra fora e você começa a ser espancado. Eu fiquei muito traumatizado. Eu já tinha naquela época alguns podcasts gravados, já devia ter aí uns 5 gravados. Eu tava colocando mais ou menos um podcast por semana no ar. O pessoal tava gostando muito. Mas eu não estava conseguindo mais editar os podcasts, porque eu pensava, pô, em algum momento eu vou editar esse aqui, eu não quero lembrar desse acontecimento, porque eu pensei, caramba, se fosse eu, tô indo pro trabalho numa boa e, sei lá, eu não volto pra casa vivo. Minha esposa vai ficar me esperando. Fiquei imaginando a forma que a notícia chegaria pra minha mãe. Então fiquei realmente chateado, muito traumatizado de como você, por mais que tente não atrapalhar ninguém, você pode ser vítima por não ter feito nada, sabe? Isso é muito triste, infelizmente é uma realidade que hoje em dia tem gente que quer resolver tudo na briga, tudo na violência, sabe? Aí eu pensei, bom, vou apagar as coisas que eu tenho gravado aqui, vou começar de novo. Então, no início de 2020, gravei alguns outros podcasts. No início de 2022, gravei alguns outros podcasts enquanto eu estava indo para o trabalho. Até quando eu fui para São Paulo, fiz um podcast num dia que eu dei umas saídas assim, junto com a minha esposa lá no bairro da Liberdade. Aí eu pensei, eu vou editar isso depois que eu voltar da viagem, mas um pouquinho mais lá pra frente. Em março eu começo a liberar os novos episódios. Tanto que eu tinha até gravado um episódio explicando essas coisas todas. E tava tudo no celular guardado, bonitinho, certinho. E como era um celular novo que eu tinha recém comprado, eu ainda não tinha habilitado o sistema de backup, mas tava lá tranquilo. Aí calha que no finalzinho de fevereiro teve carnaval aqui no Rio de Janeiro, tanto que Rio de Janeiro tá completamente louco hoje, nesse exato momento. E finalzinho de abril tá tendo carnaval de novo. Mas vamos lá, finalzinho de fevereiro teve carnaval e eu decidi ir no Parque de Madureira bem de manhãzinha, que era uma coisa que eu fazia sempre, porque eu queria testar, fazer o review de uma câmerazinha de mão que eu tinha comprado, que é a Osmo, é o DJI Osmo Pocket, que é uma câmera que ela parece uma cabeça de galinha, ela tá sempre com alinhamento. E nesse dia eu fui assaltado dentro do Parque de Madureira. Eu já tinha gravado bastante conteúdo, sabe? Eu tinha feito review, tinha feito vários testes com o celular novo que eu tinha comprado, que era um celular da Tectoy, bom pra cacete. Então testei timelapse dele, testei gravação,
com a Osmo também testei. E, tinha feito bastante conteúdo. Sem brincadeira, eu acho que eu tinha gravado conteúdo ali para uns 15 vídeos. E eu já tava colocando vídeo todo dia no canal. Porque em casa, a casa tava em obra. Mas eu pensei, bom, mesmo eu fazendo a obra aqui da casa, eu vou colocar um vídeo por dia para poder aumentar a monetização do canal e também porque eu tenho muita coisa a passar. Eu não consigo ficar colocando só um vídeo por semana. Eu acho que tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês e um vídeo por semana não daria. Então eu tô nesse esquema de vídeo todo dia e 2 lives por semana. Mas aí nesse dia, tá lá no parque, todo felizão, pensando aí que dias bons vou gravar o review aqui da minha Osmo. Comprei aí junto com o celular, graças aí aos investimentos que eu tenho recebido no canal, o AdSense, né? Porque sempre quando você assiste uma propaganda, o YouTube joga alguns centavos de dólar na minha cara. E esses centavos de dólar, eles convertidos de dólar aí para real, dá para juntar um dinheirinho no final do mês e comprar as coisas. Então, como a situação financeira estava boa, eu investi nessa Osmo e investi nesse celular. Mas aí o destino, né, me fez eu perder os dois num dia lá no parque. Ou seja, dentro do parque, às 6 da manhã, eu sou assaltado por 2 pessoas numa moto. As 2 pessoas com máscara de bate-bola. Uma delas encosta um negócio nas minhas costas, que eu não sei o que é. O outro para na minha frente e manda eu entregar a bolsa. Eu entrego a bolsa, peço para pelo menos ficar com a identidade CPF, que para ele não teria vantagem. E perguntei se eu poderia ficar com o cartão de memória da câmera, que estava com o meu conteúdo ali. O rapaz ignorou o que eu falei, puxou minha bolsa, arrancou minha máscara e foi embora os 2. A polícia não fez nada até hoje. O boletim de ocorrência é uma novela, não vou contar aqui porque senão vai ser muito tempo. Mas basicamente perdi. Mas ainda bem que esse lance de botar vídeo todo dia com temas variados, tanto de fotografia e informática, como tá dando certo, deu para eu fazer as contas ali e conseguir comprar o celular que eu fui assaltado, não o mesmo, né, mas o mesmo modelo, e também comprei a câmera de novo. Então foi um investimento que pesa no bolso, mas como é uma coisa que é essencial para o meu trabalho de criação de conteúdo e também vai ser muito útil para minha esposa, que ela está começando a produzir os conteúdos dela, então valeu a pena o investimento. Eu só tenho a agradecer vocês, porque assistindo esses anúncios aí, vocês não têm ideia do quanto vocês me ajudam. Então deu para amortizar as parcelas ali no cartão, então obrigadaço. Só que o cara, quando levou o celular, tinha episódio de podcast gravado ali também. Tanto que na hora que ele levou o celular, eu tava gravando um podcast. E é interessante, eu tava explicando um pouquinho mais desse medo que eu tinha de ter visto ali uma briga no ônibus, de como é a violência na cidade, mas em algum momento a gente tem que perder esse medo e partir pra luta. Por mais que durante assim o olho da pandemia eu tenha sido privilegiado de poder trabalhar em casa, quando eu voltei a trabalhar presencialmente fiquei um pouquinho com medo, mas a gente tem que perder esse medo, porque a gente não tem escolha, né? Classe trabalhadora, você tem que trabalhar ou trabalhar. E quando eu baixo um pouquinho ali a bola do medo de voltar a andar nas ruas por conta do vírus e tudo mais, aí vem um assalto. Aí agora, além do medo de andar na rua por conta do vírus, também tinha o medo de andar na rua por conta do assalto. E esse é um dos motivos de hoje eu estar vindo aqui para Paquetá. Porque Paquetá é um lugar do Rio de Janeiro que eu sinto bastante confiança de andar com a minha câmera, andar com meus equipamentos. Porque desde, se eu não me engano, 2012, por aí, sei lá, esses primórdios assim, bem iniciozinho assim, 2010, 2011, 2012, eu tive a oportunidade de conhecer amigos que um deles até morava na ilha. Então fui apresentado à ilha de Paquetá e vi que era um bom lugar para poder estar andando com o equipamento, porque com essa galera assim, a gente se juntava e andava a madrugada inteira pela ilha fotografando. Tanto que foi na ilha de Paquetá onde eu fiz meus primeiros testes assim de light paint. Fiz vários testes de fotografia, tudo que eu queria praticar
basicamente muitas das coisas eu pratiquei na Ilha de Paquetá. São 3 lugares assim que me vem na cabeça onde eu aprendi bastante fotografia: Ilha de Paquetá, Parque de Madureira e dentro de casa. Dentro de casa, até onde eu sei, é um ambiente seguro. Parque de Madureira eu cortei da minha lista assim para fotografar. E Ilha de Paquetá se tornou agora o único lugar, assim, por enquanto, que eu me sinto seguro para levar a câmera e fotografar. Tanto que nesse momento a barca já está partindo. Então estou indo lá para a ilha para fotografar. E vou gravar aí minhas caminhadas fotográficas futuras. Vou tentar pelo menos uma vez por mês vir aqui na Ilha de Paquetá para poder fazer minhas fotos, meus reviews, minhas análises de equipamento. Tem uma câmera analógica que um amigo me emprestou para eu poder testar. Vou vir aqui na Ilha de Paquetá para poder fazer esses testes. E eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada aí. Então, muito obrigado por ter acompanhado o podcast até aqui. Como a barca vai começar a andar, vai começar um barulho muito alto aqui do motor. Aí, para não ficar um barulho alto aí no podcast, eu vou finalizando por aqui. Então, muito obrigado por ter ouvido. Desculpa esse tempo todo que eu fiquei sem produzir conteúdo, mas já consegui me acertar aqui mentalmente para continuar a produção de conteúdo, porque é uma coisa que eu preciso e é uma coisa que vocês gostam. E eu preciso não só pelo AdSense que retorna, né? Eu preciso porque eu gosto de compartilhar as coisas que eu vou aprendendo e as coisas que eu vou errando com vocês. Porque eu sei que de um jeito ou de outro, os meus erros e meus acertos vai chegar para vocês de alguma forma que conte como experiência. Então vamos que vamos, gente. Muito obrigado. Fiquem na paz, que em breve, muito em breve mesmo, com certeza tem muito mais. Tchau.